Fala aí pessoal, muito prazer, sou o Marcão, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, vocês já devem ter visto essa notícia em vários sites brasileiros, né? Sem contar aí sites da grande mídia. E essa notícia também foi veiculada em sites internacionais, em que o governo do atual presidente russo, Vladimir Putin, ele preparou recentemente aí 40 milhões para se prepararem para uma guerra nuclear. Ou seja, existe aí mais de 12 mil bunkers, né, e uma região que vai acumular mais ou menos uns 400 quilômetros de uma determinada área da Rússia, que abriga esses 12 milhões de abrigos para a população russa. Mas o proposto desse vídeo, e eu quero que você entenda o seguinte, é uma comparação, exatamente uma comparação do que o governo do Putin fez para o seu povo e uma comparação do que o atual governo americano já preparou para o povo de lá. Mas antes de fazer essa comparação, eu quero informar algumas pessoas o seguinte: o meu objetivo aqui não se trata em noticiar a informação em primeiro plano, e sim trata-se de analisar as informações, né? O porquê que estão acionando uma terceira guerra mundial, quais são os motivos desse acionamento da terceira guerra mundial, né? Eu inicialmente, quando eu comecei nesse mundo de nova ordem mundial, de Illuminati, né, eu confesso para vocês que eu entrei de cabeça em muitas informações e eu acreditei a princípio que tudo estava na mão da nova ordem mundial. O que de fato é verdade, e vocês devem procurar essas informações, assim como eu também o faço, é de que nem tudo está na mão dos Illuminati, nem tudo está nas mãos da nova ordem mundial. Como de fato o presidente dos Estados Unidos, Vladimir Putin, não está nas mãos da nova ordem mundial. Ele não está nas mãos dos Illuminatis, como algumas pessoas vieram veicular e estão veiculando, certo? E vocês também podem pesquisar sobre isso. A nova ordem mundial já começou há muito tempo fazer esse tipo de ataque à Rússia. Isso já era premeditado, se já foi premeditado. Vocês podem olhar também lá nas cartas dos Illuminatis que eles iriam promover a Terceira Guerra Mundial, que eles vão promover a Terceira Guerra Mundial, e é exatamente o que eles estão promovendo agora. Em cima de quem? Da Rússia. Em cima do Putin. Só que Putin não é corrompido como a maioria das pessoas, a maioria dos presidentes são corrompidas para manter um poder da elite global, né? E nem todos os presidentes fazem parte do esquema da nova ordem mundial. E Putin é um deles. Só que existe uma grande mentira sendo veiculada aqui no Ocidente pela grande mídia e por pessoas também, advogados, jornalistas, até mesmo youtubers, dizendo que tudo faz parte da nova ordem mundial. E é mentira. Certo? Então a gente faz o quê? A gente analisa os fatos. Eu posso me equivocar? Posso me equivocar. Errar é natural, errar é humano. E a gente erra buscando a verdade. Quando a gente busca alguma coisa, é normal que a gente possa errar. É normal que a gente possa se equivocar. É diferentemente de você premeditar uma mentira, de você pregar uma mentira na sociedade. E isso é totalmente diferente. Errar por natureza, errar por procurar a verdade. É totalmente diferente os lados. E é isso que eu quero que vocês entendam. E existe o seguinte: existem pessoas que estão se exaltando com o que está acontecendo. Existem pessoas aí que estão se aproveitando realmente da situação, do que está acontecendo, da desgraça alheia. Eu vou passar a informação aqui em primeiro plano, né? Se você se coloca nessa condição, pode ter certeza que você está na mesma situação de quem está provocando isso.
de quem está provocando essa guerra, de quem está fomentando a morte dessas pessoas lá no Oriente Médio e, consequentemente, no mundo. Eu quero deixar bem claro isso, que o meu objetivo aqui não é passar as informações em primeira mão, em primeiro plano, e sim analisar com vocês, com todos vocês, querem vocês acreditem ou não, analisar quem está com a verdade, quem está mentira, quem está com a mentira. Esse é o meu objetivo. Eu, sinceramente, de coração, eu sou contra isso. Eu sou totalmente contra, porque esse mundo era para ser perfeito. E esses camaradas, esses satanistas que estão querendo dominar o mundo, é que são os causadores reais disso. Agora, se essas pessoas estão se colocando nessa condição, querendo se aproveitar, tirar uma onda de aproveitador em cima da desgraça alheia, desculpa, meu amigo, mas você está se colocando na mesma condição de quem a promove. E o meu objetivo não é esse. O meu objetivo sempre foi analisar quem está promovendo essa situação, analisar quem está construindo essa situação, desmantelar as mentiras da nova ordem mundial, que já comprometeu, corroeu vários políticos, né? Políticos, mídia, youtubers. Tem muita gente comprada pelo pessoal, pelos satanistas da nova ordem mundial. Então, se você entra nessa de querer passar informação em primeiro plano, né, chamar a atenção, se aproveitar da situação, me desculpa dizer mais uma vez, mas você se coloca na mesma posição de quem a promove. Certo? Meu objetivo não é esse. Meu objetivo aqui não é se aproveitar da situação. Eu gostaria realmente de estar passando outros tipos de informações. Eu gostaria de estar passando informações boas para vocês. Mas como isso faz parte de profecias, e o meu canal foi criado justamente para isso, por isso que ele tem o nome de Revelando a Bíblia 2020, eu não posso deixar de comentar sobre as profecias que foram ditas lá no passado, por profetas, por Deus, pelo Messias. E jamais vou me utilizar dessas informações querendo passar informação em primeiro plano, né? Fiquem aqui, vamos me acompanhar, vou me aproveitar da situação. Vejam, olha só o que está acontecendo, isso é urgente. Não, vocês não estão vendo isso no meu canal. Vocês podem perceber isso. Eu estou analisando as informações para as pessoas entenderem o porquê que isso está acontecendo. Estou separando fatos de fatos, tentando mostrar fatos e fatos. Fatos que não são coerentes com isso, fatos que são coerentes com aquilo, fatos que inventaram mentiras premeditadas em cima de fatos. É isso que eu estou fazendo no canal. Me desculpe se você não goste, mas é exatamente isso que eu estou fazendo. E errar, a gente pode errar. Se equivocar, a gente pode se equivocar. Certo? Mas vamos lá ao proposto, ao que eu quero mostrar para vocês, em relação ao que o governo do Putin fez recentemente no país, né? Esses 40 milhões de pessoas que se prepararam para a guerra nuclear, isso é um exercício que acontece anualmente, porém com uma quantidade de pessoas muito mais abaixo do que foi preparada atualmente agora no mês de outubro. Né? Esse teste, esse exercício que eles fazem anualmente, gera em torno de menos de 20 milhões por pessoas por ano. E este ano, com todo esse exercício americano em cima da Rússia, esse exercício da coalizão árabe, da qual os Estados Unidos faz parte, eles estão executando em cima da Rússia e colocando a Rússia como se fosse o principal acusado de todas as coisas, de todo o terrorismo que está acontecendo no mundo. Sendo que é o contrário, tá, pessoal? Quem está promovendo esse terrorismo no mundo são os principais autores da coalizão árabe, da qual os Estados Unidos, o governo americano faz parte. Né? Agora é interessante analisar o seguinte, 40 milhões de russos preparam-se para a guerra nuclear. Existem 12 milhões, acredito eu que existem um pouco mais de 12 milhões de bunkers
que foram preparados para proteger os cidadãos russos. Certo? Eles realizaram exercício para proteger os cidadãos. Agora você quer ver o que foi preparado nos Estados Unidos? O que o governo da nova ordem mundial preparou para as pessoas que lá moram? E com certeza futuramente vão ser contra o governo americano, porque vão descobrir quem é o real destruidor do mundo, quem é o real acusador do mundo, né? Vocês já devem ter visto ou ouvido falar dos campos de concentração que foram feitos nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Foram construídos mais de 700 campos de concentração iguais àquele nazista, iguais ao que aquele ditador Adolf Hitler criou na antiga Alemanha, na Alemanha nazista. E eles foram construídos para quê? Se Hitler construiu campos de concentração para executar judeus, por que vocês acham que existem mais de 700 campos de concentração? Olha só essa imagem aqui, ó. Uma imagem aérea de um símbolo nazista. Esse daqui faz parte de um dos núcleos dos mais de 700 campos de concentração que foram construídos nos Estados Unidos da América. E do alto você vê o símbolo nazista. Comparação estranha, né? Será que as pessoas que ainda insistem em colocar o governo russo, esse atual governo russo do Vladimir Putin, como comunista, sendo que ele criou mais de 12 milhões de bunkers para proteger o seu povo? E aqui, no atual governo americano, mais de 700 campos de concentração, justamente para quê? Fazer o mesmo o que foi feito nos campos de concentração da Alemanha nazista. Isso é fato, isso não tem como negar, né? Olha só a quantidade de veículos que estão à espera de algo catastrófico. Olha só que trem, prisão, isso aqui é um trem, uma prisão em forma de trem. Caixões que já estão preparados, caixões de plásticos, né? Mais de 5 milhões de caixões de plásticos, dos quais cabem cerca de 5 pessoas. Existem caixões de concreto. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença? Quem é quem? Né? Quem está querendo mostrar o quê? Vladimir Putin, que está sendo contra os Illuminati, que está sendo contra a nova ordem mundial, e alguns outros presidentes também que estão contra aí a nova ordem mundial, e a pressão da nova ordem mundial para cima desses países, acusando-os de terrorismo, de praticar terrorismo no mundo. É muito simples da gente analisar essa situação, desde quando, é claro, a gente comece a analisar os fatos. Não basta a gente apenas acreditar em pessoas que estão falando que tudo é da nova ordem mundial, tudo é dos Illuminatis. Isso é mentira, galera. Isso eu descobri recentemente, isso é mentira. Existem muitas pessoas compradas, vendidas para defender uma ideologia da nova ordem mundial. Ela não é tão grande quanto dizem que é. Porque se ela fosse tão grande quanto dizem que é, a Rússia não estaria envolvida no meio. A atual Rússia, que eu afirmo que ela não é comunista como era antigamente. E eu não estou aqui defendendo partidos políticos porque eu sou extremamente apartidário, eu defendo fatos. Não defendo partidos políticos, não defendo políticos, porque quem é servo de Deus realmente sabe que todo mal está dentro da política. Agora, não é por isso que a gente deve rotular algumas pessoas de satanistas, de mentirosos. Agora, se você olhar a biografia desse cara, desse cidadão Vladimir Putin, e eu não estou endeusando esse cara,
Mas se você olhar, pesquisar a vida desse cara, você vai ver que ele está combatendo a corrupção no país. Ele levantou a Rússia combatendo a corrupção no país. Uma corrupção que foi destruída pelos próprios americanos, que compraram políticos há muitos anos atrás, que comprou aquele presidente, o Gorbachev. Esse cara ganhou muito dinheiro das mãos dos norte-americanos para destruir a Rússia, para comprometer a Rússia. Agora que esse cara levantou a Rússia, está com uma moral grande, né? Está com verdade, porque a maçonaria não é permitida na Rússia. Eles têm uma própria política de que quando um presidente maçom, Illuminati, se torna presidente da Rússia, ele não é ungido por Deus. Então, se você pesquisar aí a história da Rússia, você vai ver que a maçonaria era proibida. Ela ficou proibida de entrar no país. E é fato também que o Vladimir Putin proibiu a entrada desses sujeitos no país. Proibiu a entrada dos Rockefellers, proibiu a entrada dos Illuminatis, proibiu a entrada de todas as pessoas que fazem parte da nova ordem mundial. Que eu repito, ela é grande? Sim, mas ela não tem o poder de corromper todo mundo. Beleza, pessoal? Então essa é a informação que eu queria passar para vocês. A comparação de um país, a comparação da Rússia com os Estados Unidos. Né? Então a gente analisa os fatos, a gente analisa o que existe de fato em um país, o que um governo está preparando para um povo, com mais de 700 campos de concentração, caixões, aviões, ônibus, né? E a gente faz a comparação um com o outro. Aí você vê quem é quem de verdade. Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.